Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje a minha palavra para vocês é eparquia. Não tem rigorosamente nada a ver com a nossa conversa deste episódio, mas um dia, talvez, poderá ajudar-vos com o meu convidado de hoje. Ele é autor de Palavras Cruzadas há mais de 30 anos, é baixista, é pintor e escreveu os livros Palavras Cruzadas com Literatura e Sabe Mais que os Teus Pais. Falo de Paulo Freixinho, o meu convidado de hoje. Paulo, obrigado por ter aceitado o desafio e bem-vindo à Literatura Nacional. Obrigado, eu é que agradeço o convite e é com muito gosto que estou aqui a falar de Palavras Cruzadas contigo e com os espectadores. Entre outras coisas, estou certo. Paulo, Exato. tu fala-nos do percurso, por alto, que leva um rapaz a decidir que quer ser cruciverbalista e depois um dia decide escrever livros usando as palavras cruzadas como ferramenta. Então, pronto, a história é simples porque o que me levou às Palavras Cruzadas foi eu ter sido uma aluna português. Pronto, os tempos eram diferentes, eu realmente era mau aluna português, acho que sou um bocado disléxico, pelo menos sou disgráfico, ou desortografia também é uma coisa que eu tenho lido sobre isso, e eu era isso. Eu dava muitos erros ortográficos, trocava muitas palavras, ainda hoje acontece algumas vezes. Isso levou-me às palavras cruzadas, porque eu vi que era um exercício que ajudava. Pronto, eu tinha uns 16 anos e comecei a fazer regularmente palavras cruzadas das revistas e gostei. Fui adquirindo novas palavras e comecei a perceber que aquilo realmente ajudava. E pronto, e depois até começar a criar palavras cruzadas. Durou algum tempo, alguns aninhos, mas quando comecei não parei mais. É engraçado. Isso foi isso o que te levou um dia a imaginar que se tu tivesse esses problemas quando eras mais novo, que um livro com palavras cruzadas poderia também ajudar os mais novos, porque o Sabe Mais que os Teus Pais junta palavras cruzadas com história e ilustrações. Tu achas que pôr os miúdos com a brincadeira das palavras cruzadas durante a leitura do livro, ou seja, não estou a pôr isso em causa, obviamente que ajuda. A minha questão é mais, de que forma é que achas que isso estimula mais a leitura da parte dos mais novos? Saberem que há um desafio lá pelo meio. Pronto, uma coisa que eu tenho reparado quando vou às escolas é que quando eles estão a trabalhar os livros que têm que ler nas escolas, eles realmente percebem a história e decoram a história e conseguem contar a história. Mas o que eu noto é que as palavras, o vocabulário passa ao lado. Pronto, eles conseguem algumas encontrar o significado através do contexto, mas se eu fizer, é o que eu faço normalmente quando vou às escolas e fazemos palavras cruzadas relacionadas com uma obra que eles tenham lido, eles raramente sabem o significado das palavras. Por isso, eu utilizo as palavras que aparecem no livro e eles não sabem. Por isso, eles ali vão recordar o vocabulário que apareceu na história, que passaram ao lado dele, e eu acho que isso é importante. E tu estás a perguntar se as palavras cruzadas também levam à literatura, também incentivam a ler um livro. Eu acho que sim, porque para já faço muitas palavras cruzadas relacionadas com livros e tenho divulgado muitos autores, aliás, hei de divulgar a ti também, quando eu ler um livro teu, que ainda não li, mas hei de ler. E pronto, é uma maneira também de divulgar os livros, as palavras cruzadas, com certeza. Porque é realmente uma abordagem original. Mas sendo Sim, sim. É um jogo. Um jogo, exatamente. Eles encaram aquilo como um jogo. E no caso do teu primeiro livro, a literatura com palavras cruzadas, deduzo que esse já terá um público. Desculpa? Claro, não é para o público mais novo, já é um livro para mais crescidos, qual é o para desafio? quem domina. Qual é o desafio para quem domina. Diz. Qual é o desafio aí? É uma provocação aos leitores? Já que não leem isto, vejam lá como é que é com
com este jogo, ou é mesmo, aí está, um simples desafio e uma outra forma de experienciar a literatura? Ali acontece, é um misto. Por exemplo, quem leu as obras, no Palavras Cruzadas com Literatura, que foi um livro que foi publicado em 2011, ele aborda as obras de 6 escritores, Uhum. 6 escritores ou 12, já não me lembro por acaso, mas aborda as obras deles. Para quem lê os livros, vai recordar com certeza as obras do autor e até algum vocabulário. Para quem não leu, espero que seja um incentivo a conhecer a obra desse escritor. Por isso há um misto. Quem conhece a obra, recorda. Quem não conhece, pode ser que chegue lá. Certo. Então imaginemos que para... Mas esse é um livro mais fechado e é um livro para quem tem prática de fazer palavras cruzadas regularmente. Claro, Embora claro. eu tenha lá junto às grelhas as palavras atualizadas, que Uhum. ajuda, escusam de ir às soluções, têm logo ali as palavras. Mas pronto, é um livro para quem tenha prática. Então, agora imaginemos que algumas das obras que tu escolheste nesse livro, já, para algumas pessoas, já tinham sido uma tortura ler. Achas que o acréscimo das Pode ter palavras... acontecido. Isso faz. Achas que o acréscimo das palavras cruzadas poderá ajudá-los a ver aquilo de outra forma? Ou será apenas outra forma de os torturar, obrigando-os a reviver tudo aquilo, com um desafio acrescido? Pelas opiniões que eu tenho tido, não tem sido muita tortura, por acaso. Acho que as pessoas Ótimo. têm gostado, mas isso pode acontecer, claro. Uma pessoa que não goste do autor e que esteja ali no capítulo desse autor, talvez aí sofra um bocadinho, mas pronto, acredito que é tranquilo. Hum, Pronto, estão ali a jogar, estão no seu momento de pausa, não estão a ler, não é? Não sim. estão propriamente a ler a obra do autor, estão a fazer um jogo que normalmente costumam fazer e eu acho que a tortura é relativa. A não ser que alguém por exemplo, estou a imaginar alguém receber um livro desses no Natal, por exemplo, e que não gosta de fazer palavras cruzadas, aí sim é uma tortura, não é? Pois. Quando começar a fazer, acredito que não seja muito agradável. Mas às vezes há casos que surpreendem, nunca se Hum, sabe. claro, claro. Não, eu acho realmente bastante interessante, porque eu sou sempre a favor de ver as coisas a partir de outro prisma, ou de tentar outra abordagem a algo que talvez não nos tenha agradado, e realmente palavras cruzadas com obras que se calhar lemos no secundário e na altura não gostámos, talvez com alguma sorte até pode espicaçar a nossa curiosidade e levar-nos a experimentar aquilo outra vez. Portanto, queria desde já sei que já foi há uns anitos, mas queria dar-te parabéns pela iniciativa. Não tenho bem noção do quão bem recebido foi. Disseste que recebeste feedback positivo da parte dos leitores? Sim, sim, sim. Aliás, o livro já esgotou e tudo, por isso Ótimo, ótimo. teve uma boa aceitação. Pronto, foi um livro, foi importante porquê? Porque foi numa altura em que eu já lidava muito com escritores. Eu tenho o hábito, pronto, nós vamos fazer uma parceria, e eu costumo fazer isso, fazer parcerias com os escritores, Uhum. e nessa altura pareceu-me uma boa ideia, então, apresentar à editora um livro onde abordasse as obras dos escritores e com muito vocabulário que eu vou notando durante a leitura. Achei que seria interessante, a editora gostou da ideia e pronto, acho que as pessoas também gostaram. Quem gosta de palavras cruzadas gostou, quem gosta de palavras cruzadas e ler gostou ainda mais. Uhum. Pronto, o livro resultou bem. Ótimo, Espero ótimo. que haja agora uma segunda edição com novos autores. Gostaria de levar outros autores para as palavras cruzadas. Uhum. Entretanto, já eu conheço outros autores e vamos lá ver. Certo. Não, venham mais então, que acho a ideia excelente. Falando em autores, dizes tu que a tua relação com os livros mudou aos 40 anos, se me lembro bem, que tu tomaste a decisão consciente de começar a ler mais autores lusófonos. Também, obviamente, para te ajudar a ires acumulando um acervo de palavras maior. Eu não gosto de ler autores traduzidos porque gosto do texto original
e é aí que eu vou buscar o verdadeiro vocabulário do autor, não é? Não é Claro, no texto traduzido, por isso claro. foi uma opção. E essa opção foi, pronto, há pouco referiste a tua dislexia, desgrafia, não sei. E foi uma decisão consciente que tomaste porque sentiste que o teu vocabulário estava realmente limitado quando fazias as palavras cruzadas? Ou foi apenas numa de cultivar um vocabulário com o qual até já Foi, estavas satisfeito à foi partida? por causa de uma crítica Oh, que me fizeram, então. que diziam que eu utilizava palavras que não interessavam a ninguém nas palavras cruzadas. Palavras muito difíceis e que ninguém utilizava no dia a dia. Pronto, eu vou ouvindo essas críticas, algumas aceito, outras não, mas normalmente estou atento. E então decidi, a partir daí, começar a ler autores lusófonos Uhum, para tentar perceber que vocabulário é que eles andavam a utilizar. E uma coisa interessante que aconteceu foi que, ao ler A Viagem do Elefante do Saramago, uhum, apareceu lá uma palavra que é a cornaca, que aparece lá durante o livro várias vezes, e essa palavra eu utilizava já nas palavras cruzadas. Eu conhecia a palavra das palavras cruzadas. E quando vi o Saramago utilizar a palavra cornaca, pronto, a partir daí eu tenho toda a, já posso utilizar essa palavra sem ser criticado, aquela palavra não interessa, pronto, cornaca. Era uma palavra que pouca gente conhecia, mas a partir do momento certo. em que o Saramago a utilizou, pronto, já passou a ser conhecida. E é por isso que eu passei a ler bastante, como disseste, aos 40 anos, foi uma resolução dos 40 anos, e entretanto tornei-me num leitor compulsivo, eu leio bastante, e vou anotando palavras e pronto, isso vai fazendo com que eu enriqueça o meu vocabulário, obviamente. Hum, E tenha uma outra, outro critério a escolher palavras para levar para as palavras cruzadas, que eu utilizo sim. muito neste momento as palavras que vou anotando. Em vez de ser palavras que eu apanho no dicionário, ou, não, a base é sempre, pronto, obviamente já tenho uma base de palavras usuais nas palavras cruzadas, Uhum, mas há sempre a cereja que vem da literatura, aquela palavra menos conhecida, vem da literatura. exato. Não, para mim é um prazer estar a ler e identificar palavras maradas que aprendi, ou seja, em palavras cruzadas na leitura de um outro livro, porque para mim, É muito engraçado quando acontece sim, isso. sim, hoje em dia para mim ler Alexander Herculano é completamente diferente, que quando eu vou ver os primeiros exemplares que li, por exemplo, na verdade não sei se devia estar a confessar isto aqui, mas os livros estão quase todos riscados, porque eu sublinhava as palavras. Hoje gravo-as no Por acaso telemóvel. nunca li Alexandre Herculano, vês? Recomendo vivamente. Aconselhas, portanto. É de uma riqueza de um vocabulário extraordinário. Os livros Para antes. mim, até agora, foi o autor que mais me obrigou a anotar palavras foi o Aquilino Ribeiro. Também, esse é Até outro. agora Esse é outro. tem o recorde de vocabulário anotado. Eu li dos Falmos, como é que se chama o dos Falmos? Falmos pelos bosques, não é? Sim, agora passamos dois para ignorantes, mas sim. Algo parecido. Eu anotei 1200 palavras durante a leitura desse livro. Cada 1200. parágrafo eu estava a anotar uma palavra. Por 1200. isso, o Aquilino tem até agora o recorde. Sim, é impressionante porque eu estive a ler e tu há uns anos disseste já tinhas anotado 17 mil palavras ao longo do teu trabalho de pesquisa. Foi um cálculo Pronto, por alto? já vão a caminho das 30 mil, sim. 30 mil no espaço de quase duplicou no espaço de 3 anos? Eu, entretanto, comecei a anotar mais palavras ainda. Certo. Eh, eu, quando estou a ler o livro, eu meto-me no papel de uma criança. Isto também é um defeito, entre aspas, profissional de lidar muito com as crianças. Então, quando eu estou a ler, eu tenho já esse vício de anotar aquela palavra que eu acho que uma criança não iria conhecer. Hum, E anoto. Então, ao princípio, eu anotava 50, 60 palavras e até às 100, mesmo aquelas que eu não, pronto, só anotava aquelas que eu nunca tinha lido, uhum. eu não conhecia. Hoje em dia anoto aquelas que eu acho que nem toda a gente conhece e que podem causar mais estranheza. Então, é normal eu anotar 300 palavras por livro.
é uma média 300, 200, andam nesses valores. São sempre centenas. Tu tens algum códice onde apontas isso tudo? São notas soltas? Eu vou anotando em caderninhos Hum, e depois levo para o computador. Tenho uma folha Excel cheia de palavras, que por acaso está em atraso, que há uma série delas que ainda não tirei do caderninho. Qualquer dia não percebo a letra, porque eu tenho uma letra horrível, como eu te disse. Isto da certo. disgrafia faz com que nós tenhamos uma letra horrível e às vezes não percebo o que é que escrevi, por isso dá mais trabalho depois estar a passar do papel para o computador, mas pronto, é um exercício interessante também. Sim. Já sei que no Excel é mais difícil dizer e não me pergunto nisto numa de ver se o meu é maior que o teu, mas quantas páginas tens? Tu fazes ideia? Aquilo tem o limite das 65 mil palavras, salvo erro, o Excel, pelo menos o meu tem. Não Certo. sei se é uma mais antiga. Ok. E pronto, está a metade, por isso vai a meio. Não. É que eu pergunto mais por curiosidade, porque no meu caso é um documento Word, portanto é mais fácil ver o número de páginas. E eu tenho umas humildes 46 páginas, mas muito bem organizadas, com todos os critérios que eu preciso, seja cheiros, clima, combate com armas, combate com lâminas, combate com armas contundentes, combate corpo a corpo, e depois daí passo para coisas mais pacíficas como fisionomia, ou agricultura, mobília e decoração e assim por diante. Tu tens Tens agrupado por temas já. Exato, se estou a escrever um capítulo e entro numa taberna, já sei quais são os temas que eu tenho de decorrer, caso me falte algum vocábulo. Tu tens isso também, ficas-te pela ordem alfabética ou também tens categorias na organização das Quer palavras? ter, está por ordem alfabética, está por autores e por ordem alfabética. Ora, entretanto, apareceu aqui uma chamada, não sei se isso vai ficar registado, deve ficar. Isso não é nada que não se possa Mas editar. está por ordem alfabética. Ok. Porque no meu caso isso ajudou-me bastante, porque quando eu comecei a escrever, por exemplo, o meu problema era que gostava de um género literário muito específico, a fantasia. E na altura a oferta em Portugal, traduzida em português, era pouca. Portanto, eu lia muito em inglês. E quando comecei eu próprio a escrever, dei-me conta de que me faltava realmente muito vocabulário. Ao ponto Vocabulário de fantástico, não é? ser fantástico, ou até coisas mais como um combate de espadas. Faltavam muitos Sim, sim. termos, porque eu durante. Agora estava a lembrar de uma conversa que tive com um colega, não vale a pena reproduzir, mas eu queixava-me muito com ele. Ele é, ao contrário de mim, ele era um apologista que eu na altura era bastante mais anglófilo. Mas ele, ao contrário de mim, era um apologista da riqueza e da expressividade do português, com o qual eu hoje concordo, mas na altura eu ficava lixado com ele, dizia, está bem, falas disso tudo, é tudo muito bonito e muito lírico, mas caramba, eu em inglês tenho uma dezena de verbos para descrever um golpe de espada, em português não me ocorre nenhum. E realmente na altura eu não sabia. Mas à medida que fui lendo os livros e aí está, vandalizando os livros e apontando o vocabulário que me faltava, agora hoje em dia já tenho a tal categoria na minha folha de vocábulos só para combates com espadas. Portanto, estava Já redondamente tens ali enganado. uma boa base de dados. Exatamente. Tu sentes que as palavras cruzadas também preencheram de alguma forma lacunas? Tu talvez sentisse na tua. Ou seja, sentias que sabias o que querias dizer, mas não tinhas as ferramentas para o articular em alguns tópicos, em alguma. Sim, sim. Sim, sim. Isso Sim, notas que para ajudou. já, enquanto crio palavras cruzadas, estudo muito, porque eu Pois. abordo vários temas e pronto, e vou aprendendo cada vez mais e estudo todos os dias, não é? Uma coisa que me chateia é que eu durante uma semana sei muito sobre aquela matéria, mas depois a seguir vem outra e depois chateia-me, passado um mês já não me lembro muita coisa. Mas claro, vou enriquecendo tanto a minha cultura geral como, obviamente, o vocabulário e consigo depois articular melhores frases, claro, isso é óbvio. Hum, Nada como também a idade, não é? Vamos crescendo e vamos aprendendo, se quisermos. claro, Sempre a aprender. claro. Sim.
ainda no registro das palavras, tu fazes uma coisa que eu acho muita piada porque me revejo muito nela. Tu costumas terminar as tuas publicações ou os teus vídeos com amplexos e ósculos. Isso É o meu cumprimento que eu adotei pouco tempo depois de ter criado o blog. sim. E então, até, pronto, veio até estes dias. É uma coisa engraçada porque, curiosamente, há muitas pessoas que não conhecem a palavra amplexo e a palavra ósculo. E uma coisa que, pronto, eu nas redes sociais sou muito ativo e às meninas eu dou sempre aos colinhos, nunca dou beijinhos nem beijos, é aos colinhos. E aos poucos fui notando que as pessoas começam também a utilizar essas palavras, que esse cumprimento que não utilizavam, e que passaram a utilizar por eu deixar sempre um osculinho às meninas e elas já, pronto, já me dão aos colinhos, nunca me dão beijinhos, por exemplo. É engraçado. Nada como pôr a palavra em prática para, pronto, deixar de ser estranha, não é? E dessa maneira estamos a enriquecer, obviamente, o vocabulário. Claro. É só a coisa. Sim. Não, eu acho, adoro isso porque entre nós e os meus amigos também temos uma tradição à qual chamamos o compliquismo, que é forçosamente e propositadamente usar palavras mais complicadas que o necessário, como por exemplo, nenhum de nós diz eu vou mijar, dizemos sempre vou mictar. É algo que nós fazemos, é uma brincadeira entre nós, quando estamos... É engraçado. Sim. E esse tipo de jogos faz com que a palavra deixe de ser estranha. Pronto, temos ali uma nova palavra para utilizar, para não utilizá-la, não é? As Exato. outras já começam a ficar gastas, utilizamos aquela. Mas olha, uma coisa que eu gostava de dizer, eu sei que tu pugnas pela língua portuguesa aqui neste teu canal, não é? Sim. E uma coisa muito interessante, e agora essa coisa do inglês, dos miúdos estarem muito encantados com o inglês, é claro que é óbvio que eles devem saber inglês e é muito bom para eles, mas, por exemplo, nas escolas já tive várias experiências, eu até faço um teste que é muito simples e que eles falham logo e vê-se bem aí o perigo que há deste encanto pelo inglês. Por exemplo, eu escrevo a palavra face no quadro e metade da turma lê face, já não lê face. E outra coisa, por exemplo, o ósculo, eu faço sempre as palavras cruzadas do ósculo e do amplexo, e eu digo que é um sinónimo de beijo, e há muitos que dizem que é kiss. Dizem logo, nem bem as letras que têm lá, o número de letras que têm para preencher, nem nada, dizem logo que é kiss. E pronto, eu disse, não é aqui kiss nenhum, nós não estamos aqui numa aula de inglês, por isso vou aprender um sinónimo de beijo em português. E pronto, e como vês, isto se nós não temos cuidado, qualquer dia o português é assim uma coisa, vá, isto do global, corremos sérios riscos do inglês estar global. Sim. Vai ser uma boa batalha esta. Sim. Não, o que nos vale também... É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado. Claro. O que nos vale é que também as palavras são virais, portanto, desde que haja pessoas como tu a mandar amplexos e ósculos, ainda há esperança e a coisa difunde-se. Estou a ver assim maluquinhos que façam isso, pode ser que Exato. a coisa fique mais equilibrada, assim. Haja maluquinhos. Mas só para... Só uma última pergunta em relação a isto. É algo que tu cultivas em companhia civilizada também? Ou é algo que fazes apenas entre amigos e no teu espaço da internet? Não, normalmente eu faço, os meus amigos conhecem estas palavras, por exemplo. Certo. Faço questão de lhes ensinar também estas palavras. Acho saltar. É curioso, tens referido logo, aliás, antecipaste a questão do inglês, mas também era a pergunta que vinha a seguir, porque o vídeo era um vídeo teu e tu falavas do Joel Neto, que declarou como um dos teus inimigos o inglês, precisamente. Ele fala da sua... Como é que ele descreveu mesmo? Ele falava da sua ditadura e uniformizações grosseiras. A crónica dele, sim. Sim. E do Sudoku, falava também do Sudoku. Sim, essa coisa, essa praga. Dos inimigos das palavras cruzadas. Chigadal. Tu de vez em quando, nas tuas palavras cruzadas, por uma questão de espaço,
ou da ausência de caracteres, às vezes tens de recorrer a termos ingleses. Isso deixa-te uma marca na boca? Não, Ou não, é uma porque eu ferramenta de também última não sou instância? assim. Sim, eu também não sou assim tão radical, não é? Ok. Como eu te disse, eu acho importante o inglês, os miúdos falarem inglês, por exemplo, e não acho mal nenhum uma pessoa falar inglês e ser boa a falar inglês. Uhum. O que eu critico é o excesso de utilização de palavras em inglês, quando há uma palavra em português até mais bonita, Uhum. e é isso que eu critico. Agora, se eu precisar de meter uma palavra em inglês nas palavras cruzadas, eu meto. É, por exemplo. Não, ok. Não há problema nenhum. Ok, ok. Porque como eu já faço o trabalho de incentivar o português, pronto, uma ou outra em inglês, para eles não ficarem tristes, eu meto. Já está o trabalho feito. Certíssimo. Uma coisa que eu também costumo dizer lá nas escolas é, imaginem que, quando eles me dizem isso do kiss, Sim. imaginem há algum inglês a dizer beijo. Eles depois percebem, pois é, não há nenhum inglês que diga beijo. Pois, então não digam kiss, digam beijo. A ver se eles percebem isso. Espero que a Vamos mensagem, ser nós a defender a nossa língua, não é? se não formos nós. Pois, Paulo, tu és cruciverbalista. cruciverbalista. Exato, é uma palavra espetacular. E palavras espetaculares é para isso que cá estamos também. E então chegou a altura do momento que todos os entrevistados mais temem. É agora que me vais tramar, é agora. Exato. Aquela rúbrica para a qual ainda não tenho nome, mas se calhar um dia ainda vou pedir sugestões aos espectadores, se calhar para fazer assim uma apresentação mais pampanante, com uma música ominosa, para dar mais força ao momento. Mas sim, é o momento em que eu apresento 3 palavras, cada uma mais estapafúrdia que a outra. Hoje, a única coisa que elas têm em comum é ser palavras que podem dar jeito em palavras cruzadas, porque vão sendo progressivamente maiores e são razoavelmente esdrúxulas para preencherem vários tipos de requisitos. Estás pronto para o desafio? Vamos lá. Como eu digo sempre, não há respostas erradas, É só há respostas para rir, engraçadas. para rir. Exatamente. Então, Então, vou pôr aqui na janela ao lado para não haver confusões a primeira palavra de hoje e dou-te já a dica. eu não estou a vê-la porque tenho isto tapado com esta peça que está a amparar o telemóvel, mas Sério. Então vou tentar ser não tenho a ajuda de ver a palavra. Diz lá qual é, então. vou tentar ser claro na enunciação. É uma interjeição e é fu. A ideia é fazer uma fu. É fu. Pronto, agora vou ter a tramar, porque isso é uma interjeição de nojo. Devidamente Não é? tramado, exato. Portanto, a frase que farias Pronto, com isto seria. essa eu utilizo muito. Pois, dá jeito, não é essa? Duas letras é bastante prática em palavras As cruzadas. letras do cu aparece várias vezes, sim. Hum, É uma interjeição de nojo, acho eu, não é? Exato, foi o que sentiste nesse preciso momento agora. Nojo de mim por desafiar-te com algo tão fácil. Então vamos lá ver se o segundo corre melhor. Mas não é uma questão de correr melhor ou não. Como digo, estamos aqui para nos divertir. Então, Claro. a segunda palavra é pratel. Pratel. Epá, por acaso eu já utilizei essa palavra, pratel. Então eu vou fazer Uma frase. uma frase com o pratel. 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 Eu já utilizei. Gosto de usar colares com este pratel pendurado. Deve Podia estar ser. longe, mas Não, é pode o que ser. eu Pode pratel. ser. Pratel é um prato pequeno. Portanto, se fosse excêntrico, podias realmente usar um prato ao pescoço também. Utilizam uns pires pendurados nos colares. Eu Exato, já vi, por isso. é a nova moda. Lançamos aqui uma moda. Exatamente. Por acaso era fácil a palavra. Mas eu percebo o que queres dizer. Eu também há várias palavras que eu também já anotei mentalmente e tenho uma ideia de que me lembro do que é que elas significam, mas já me esqueci. Estão ali, já usei em tempo, já escrevi, talvez num livro, mas já me esqueci delas também. Ainda bem que te aconteceu. Eu pensava que era a única que acontecia isso. Ainda bem. Não.
Agora, desta terceira é que ninguém se vai esquecer de certeza. E não tenho dúvidas que, mesmo que não o conheças, vais ser capaz de fazer uma frase engraçada com ela. E a palavra é rinchavilhada. Diz lá outra vez. Rinchavilhada. Ou seja, rincha de rinchar, vilhada é velhada. Rinchavilhada. Rinchavilhada, uma rinchavilhada. Por isso há de ser um barulho qualquer em conjunto, ou muito, muito pronunciado. Estava com tantas dores de cabeça que aquela rinchavilhada ainda me fez ficar pior. O teu raciocínio estava certo. E repara bem, esta palavra, até a definição dá vontade de rir, que é risada. É a vida dos cavalos, não? Seria de supor que sim, mas é uma risada destemperada ou uma gargalhada desentoada. Ou seja, Pronto, na própria definição parece que estão a brincar connosco. Mas sim, rinchavilhada. Não, aí está. É um som. Rinchavilhada tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É um limite já. Já não cabe numa 11 por 11. Pois. É o mal das grelhas em Portugal. Normalmente são 11 por 11, então limita muito o vocabulário. Essa já não cabe, essa teria que usar numa grelha maior. Mas as outras do Pratel vou meter numa. Olha, na nossa parceria vou meter o Pratel. Não podes já estar a revelar isso. Que imagina que agora as pessoas estão a ver o vídeo, é logo uma dica descarada. Pelo menos aquelas já sabem, elas depois até lá esquecem. Sim, está certo. Depois lá recordam. Pois realmente convém referir que o Paulo teve a bondade de me desafiar para uma colaboração nas palavras cruzadas, que já agora permite-me que diga, o teu site é muito fácil perdermos muito tempo lá, porque aquilo realmente é viciante. Quem gosta de palavras cruzadas já me disseram que aquilo é o paraíso dos cruzadistas. Sim. Por isso tem ali muita coisa. Aquilo foi, já no final vou indicar a ligação e como é que as pessoas lá podem aceder, mas aquilo foi o culminar de vários anos de trabalho, é um acumular de vários melhoramentos que foste fazendo, porque realmente o sistema é fantástico. Aquilo. É tudo original, sim. Aquilo não é acumular nada, eu vou fazendo o dia a dia, vou criando palavras cruzadas automáticas ou algum acontecimento desse dia ou desse mês, e pronto, eu costumo dizer que eu dou as minhas melhores palavras cruzadas, porque ali estão as minhas melhores palavras cruzadas, as que são mais pensadas, as mais trabalhadas de outra maneira, com mais cuidado, e pronto, é mesmo um paraíso para cruzadistas. É uma referência, aquele site é uma referência. E com razão. É o meu legado para o mundo, é aquele site. É propositado aquele sistema em que aconteceu-me alguma, tenho de confessar, aconteceu-me algumas vezes chegar à última, falta-me só uma letra, e não conheço a palavra, e o sistema realmente permite ir só inserindo até que ele dá como certo. Isso ou seja, à medida que vais preenchendo e quando terminas, ele assinala-te quais são as letras que estão erradas. Bem erradas, as letras erradas, sim. Exato. E tu depois podes ter a ajuda, ele revela a letra, ou podes ir tentando letras até acertares. Exato. Não, o sistema realmente está muito... É como eu digo, é viciante, portanto estou muito curioso para ver o que é. Aquilo permite que tu completes sempre a grelha, porque tens ali ajudas ou é a opção tua, depois tu usares ou não, mas permite que tu completes todas as grelhas, que não deixes nada por completar. Muito bem. Então, já agora, Paulo, obviamente que essa página é uma referência, mas onde mais é que os nossos espectadores poderão acompanhar o teu percurso e os teus afazeres? Porque tu, além disto, também és baixista, és pintor, não sei se apenas lúdico ou se também fazes algo... O pintor pronto, há muito tempo que não pinto, e quando pinto são palavras cruzadas. Okay. Estás a ver? Por acaso tenho aqui atrás, deixa lá ver. Não sei se estás a ver. Posso mostrar. Pronto, eu pinto assim umas coisinhas destas. Okay. Que são palavras cruzadas. Já que eu não sou assim tão grande pintor,
pelo menos sou o pintor das palavras cruzadas. Mas a pintura já passou à história, não tenho tempo para pintar. A música, pronto, é uma dificuldade ter tempo para a música, mas pronto, gosto muito de tocar também, sou baixista, embora sou baixista autodidata e não sou criativo, mas não tenho grande técnica, mas pronto, sou baixista dos Bom Sauvage e temos feito umas músicas e pronto, e vai-se fazendo pela vida, vai-se churdindo, não é? Como eu costumo dizer. Churdindo, a palavra Não preferida. falamos da palavra churdir, mas pronto, é uma palavra que é quase uma assinatura, o churdir. Não sei se acompanhaste na altura a palavra do ano, quando a palavra churdir esteve lá e ia ganhando. Ia ganhando, sim. Olha, e foi uma grande vitória em relação ao inglês, porque estava lá a palavra selfie que ficou em terceiro lugar e churdir em segundo, por isso. Só por isso já valeu a pena. Grande vitória aí. Exatamente. É uma lição para todos nós. Nunca... desde que a alma não seja pequena, vale sempre a pena. Mesmo que seja para lutar por churdir. Aliás, tu churdiste, no fundo. Claro, Churdiste sempre, todos os dias. Eu sabia que conseguiu. E conseguiu. Olha, tu não gostas das redes sociais, mas foi graças a elas que conseguimos aquilo, não é? Pois. As pessoas ajudaram bastante. Lá terão as suas vantagens, não é? Mas isso é uma conversa. Foi um grande momento. Foi um grande momento esse do churdir. Eu também, eu sabia que tu acabarias por referir a palavra, portanto não senti necessidade mas sim. Até porque eu estava com algum receio que me perguntasses qual é a minha palavra preferida, porque realmente não tenho. Não seria capaz de dizer. Ainda não tenho. A rincha-filhada tem piada, mas ainda está longe de ser a favorita. E realmente agora obrigas-me a debruçar um pouco sobre o assunto, que já estou nisso há tempo. Eu vou-te dizer uma palavra, não sei se tu conheces, que é um sinónimo de fantástico. Diz lá. Conhece assim algum sinónimo uma palavra que seja sinónimo de fantástico, assim de repente vem-te alguma à cabeça? Fantástico na seção de fantasia ou uma coisa a ser impressionante? Fantástico, maravilhoso, Fiérico? uma coisa que encanta. Sim, fiérico. Não. É uma palavra que eu tinha aqui para te dizer relacionada com o fantástico. Certo. Eu gosto bastante dela também. Já apontaste. Sim. Costumas utilizar essa? Não, esta por acaso é uma história engraçada que foi o meu pai que me ensinou. O meu pai não é de grandes leituras, nem tem por hábito apontar palavras assim mais fora do normal, mas de volta e meia há uma que lhe fica mesmo na cabeça e ele faz para usar em todas as circunstâncias possíveis e imaginárias. O fiérico foi uma delas e essa realmente ficou. É uma palavra de infância quase. Portanto, sim, muito bem. Uma palavra engraçada, costumo utilizar de vez em quando também. Sim. Merece ser utilizada. Salvo erro, o meu pai usou-a na descrição da emenda de um restaurante. Foi? Ficou encantado com essa receita. Exatamente. Com a emenda. Muito bem. Fiérico, então. Paulo, muito obrigado por este bocado. E obrigado também por também pugnares pela nossa língua, pela disseminação das palavras fantásticas e expressivas que o português tem. Estou francamente empolgado com esta nossa colaboração. Vai ser uma singela palavra cruzada, mas quando for lançada terei todo o gosto e prazer em difundir. Vais ter que as fazer, essas vais ter que as fazer. Pois. Já não me escapo, mas estou muito curioso para ver o que é que vai sair daí. Então, Paulo, uma vez mais, obrigado por este bocado. Vamos lá, vou escutar-me. Obrigado por este bocado, então, e até uma próxima. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Parabéns pelo teu canal. Muito obrigado. E foi este o nosso episódio de hoje, num registro um pouco diferente, com um cruciverbalista, mas também escreve-se com palavras, e são as palavras que nós lemos, e espero que a conversa de hoje vos tenha ensinado mais algumas, e quem sabe, talvez
feito com que pensassem e se lembrassem de um livro do vosso passado, que talvez na altura não vos tenha agradado tanto assim, mas hoje, se o lerem com outro vocabulário, talvez poderão apreciá-lo de outra forma. Fica aqui o desafio, até à próxima e boas leituras.